Seja muito bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Josias Martins, mestre maçom, e hoje seguimos para o terceiro capítulo desta série sobre a relação histórica entre a Igreja e a maçonaria. Se nos vídeos anteriores entendemos como surgiu a imagem do inimigo e como o conflito se estruturou ideologicamente, hoje entramos na parte mais séria, quando a opinião se torna condenação oficial, quando ideias passam a ser perseguidas e quando o conhecimento se transforma em ameaça ao poder estabelecido. A partir daqui, a história deixa de ser silêncio e se torna uma guerra declarada pela consciência humana. Antes de chegarmos à ruptura, é fundamental entender que existia convivência, às vezes silenciosa, outras vezes desconfiada, mas era uma convivência real. Religiosos frequentavam lojas como observadores. Curiosos, nobres cristãos se tornavam maçons. E até mesmo parte do clero via a maçonaria simplesmente como um espaço de estudo, filosofia e aprimoramento moral. A proposta maçônica nunca foi substituir a fé. Pelo contrário, era amadurecer a fé através da razão e da virtude. Mas algo começou a incomodar a estrutura eclesiástica da época. A maçonaria, com seu método de debate e reflexão, formava homens que pensavam por si mesmos, que questionavam, que buscavam respostas além dos dogmas. E, para qualquer poder absoluto, a consciência livre não é um complemento, é uma ameaça. A ideia de que um homem pudesse encontrar um caminho para a virtude ou para a espiritualidade sem a intermediação direta da igreja era simplesmente intolerável. O problema não estava no que a maçonaria fazia, mas no homem que ela ajudava a construir, um homem autônomo. A condenação oficial, portanto, não nasce de uma divergência teológica profunda, de uma heresia, ela nasce do medo do que não se pode controlar. E esse medo se apoiava em três pilares maçônicos que a Igreja via como perigosos. Primeiro, a liberdade moral. O maçom presta contas à sua própria consciência, guiada pela razão e pela virtude. Para a igreja daquela época, isso significava uma autoridade dividida. Se um homem pode ser seu próprio juiz moral, qual o papel da confissão, da penitência e da autoridade eclesiástica? Era uma afronta direta ao monopólio da orientação espiritual. O segundo pilar era o estudo fora do controle da igreja. A maçonaria ensina filosofia, simbolismo, ética e até mesmo espiritualidade, sem um filtro dogmático. Ela incentiva o maçom a ler, a pesquisar, a debater. Isso quebrava o monopólio cultural que a igreja deteve por séculos. De repente, havia um lugar onde o conhecimento circulava livremente, onde a interpretação não era ditada por uma autoridade central. Era como se uma nova universidade, sem o selo do Vaticano, tivesse surgido para formar as elites pensantes. E o terceiro pilar, talvez o mais incompreendido. O juramento maçônico. O maçom não jura a uma divindade específica da forma como se faz um voto religioso. Ele jura sobre sua honra, sua palavra e seu dever fraterno de guardar segredos e de se dedicar ao bem, para um poder religioso centralizado, onde o único juramento válido era aquele feito a Deus e à Igreja, um juramento de lealdade a um grupo de homens. Parecia traição. Parecia a criação de uma sociedade paralela, com suas próprias leis e sua própria ética, minando a autoridade divina que a igreja representava. Enquanto a maçonaria surgia como esse espaço de pensamento livre,
O mundo ao redor estava em ebulição. As monarquias absolutistas, que governavam de mãos dadas com a Igreja, estavam em declínio. O iluminismo trazia o pensamento crítico para o centro do palco. Revoluções sociais e processos de independência, como a americana e as da América Latina, pipocavam pelo mundo, muitas vezes lideradas por maçons. A ideia de que o clero era o único dono da verdade estava ruindo. Nesse contexto, a maçonaria passou a ser vista não apenas como um clube de cavalheiros, mas como a sala onde o futuro se reunia antes de nascer. Era o laboratório das novas ideias, o berço das repúblicas, o ponto de encontro dos que queriam um mundo governado pela razão e pela liberdade, e não pela tradição e pelo direito divino. E a história nos ensina uma lição dura. O que não se pode controlar, tenta-se calar. A Igreja, sentindo seu poder político e social ameaçado, precisava agir. Nesse ponto, a estratégia mudou. A Igreja percebeu que não adiantava mais apenas atacar as ideias iluministas de forma abstrata. Era preciso atacar a estrutura que as gerava, que as nutria e que as espalhava. Era preciso nomear o inimigo. Assim, a maçonaria se tornou o alvo perfeito. E aí nascem as condenações oficiais. As proibições se tornam explícitas, as bulas papais são emitidas. E a excomunhão passa a ser a pena para qualquer católico que se juntasse à ordem. Isso não foi apenas uma guerra teológica, foi uma campanha de medo muito bem orquestrada. Sermões inflamados eram pregados contra as lojas, acusando-as de todo tipo de conspiração. A espionagem e a infiltração se tornaram ferramentas para tentar descobrir os terríveis segredos maçônicos. Ser maçom virou sinônimo de ser inimigo da fé. Falar sobre o assunto nos púlpitos era proibido, a não ser para condenar, e quem pensava diferente, quem ousava questionar, passou a ser visto como suspeito. A dúvida se tornou um pecado. Para que essa estratégia funcionasse, a Igreja precisava criar uma narrativa poderosa, um vilão convincente. Foi aí que a propaganda entrou em cena com força total. As acusações eram simples, diretas e assustadoras, fáceis de espalhar e difíceis de desmentir. Eles conspiram nas sombras para derrubar tronos e altares. Eles escondem segredos terríveis, rituais profanos. Eles querem destruir a fé e substituir Deus pela razão. Eles adoram forças ocultas, o próprio diabo. E, a mais eficaz de todas, eles são o inimigo da sua salvação. Uma parte da sociedade, acostumada a confiar cegamente na autoridade religiosa, acreditou. O medo é uma ferramenta de controle muito eficaz. Assim nasceu o mito do maçom demonizado, do conspirador anticristão, uma caricatura que, infelizmente, muitos repetem até hoje, sem sequer saber onde, quando e por que ela foi criada. Foi uma das campanhas de desinformação mais bem-sucedidas da história. Enquanto toda essa narrativa de horror era construída do lado de fora, o que realmente acontecia dentro das lojas maçônicas? O oposto do que se pregava. O que existia era o estudo da moral e da ética, o aperfeiçoamento humano como principal objetivo, a busca incessante pela verdade, simbolizada pela luz, o estudo de símbolos antigos como ferramentas para o autoconhecimento, o mais profundo respeito pela fé
individual de cada membro, sendo pré-requisito acreditar em um princípio criador. E, acima de tudo, a defesa intransigente da liberdade de pensamento e de expressão. Nenhum maçom jamais recebeu ordens para atacar igrejas ou para minar a fé de alguém. Nenhum templo maçônico ensinou o ódio à religião. Pelo contrário, a harmonia entre homens de diferentes crenças sempre foi um dos nossos pilares. O conflito, portanto, nunca foi espiritual, foi territorial. Foi a disputa entre duas instituições poderosas que queriam ocupar o mesmo espaço, o coração e a mente do mesmo homem. Uma exigindo obediência cega, a outra estimulando a consciência livre. Com o passar do tempo, essa guerra de ideias foi se transformando no pós-guerra. Algumas autoridades religiosas, especialmente a partir do século XX, começaram a suavizar o discurso, buscando entender melhor o fenômeno maçônico. Outras, no entanto, endureceram ainda mais, reafirmando as antigas condenações. Em alguns países surgiram tentativas de diálogo, encontros entre líderes de ambos os lados. Em outros, a perseguição continuou, com regimes totalitários usando os velhos argumentos da Igreja para justificar a extinção da maçonaria. E assim chegamos à fase moderna do conflito. Não é mais uma guerra de espada e excomunhão. Agora é uma guerra de narrativa. De um lado, a maçonaria tentando se abrir, mostrar que não é uma sociedade secreta, mas discreta, dedicada ao bem da humanidade. Do outro, setores que ainda se alimentam do medo e da desinformação, repetindo acusações de séculos atrás. Hoje, a situação é complexa. A condenação oficial da Igreja Católica, por exemplo, permanece em vigor, embora o tom seja menos agressivo em muitos círculos. Em outros, há um respeito silencioso, uma distância educada. E, em poucos, felizmente, existe um diálogo maduro, um reconhecimento de que é possível ser um bom cristão e um bom maçom sem que uma coisa anule a outra. A ferida histórica ainda não fechou completamente, mas o mais importante aconteceu. A consciência se abriu e uma consciência desperta não pode mais ser controlada pelo medo. Se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a entender melhor essa história, comente aqui embaixo. Quero o episódio 4 e lembre-se sempre, a fé não precisa de medo para existir. E a consciência não precisa de permissão para despertar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.